dia, Alana. Bom dia. Ô, professor, Diga. eu vou propor uma coisa. Você, em aulas anteriores, tinha um lema assim, não deixe o professor sozinho. Observe minha tela aí. Ninguém. E não utilizar aí e convidar todo mundo com uma proposta para estar todo mundo participando e deixar o vídeo ligado. Então, seria ótimo. Quando eu olho aqui para o lado direito, o que eu enxergo é exatamente essa janelinha aqui, ó. Tá vendo? Só com eu, que não precisaria estar aparecendo para mim mesmo, né? Mas para você sim, mas ó, o restante só tem foto. O Sandro nem foto. O Tem Sandro as nem. fotinhas para poder representar a gente? Hã? Pelo menos tem as fotinhas para poder representar a gente. É, mas a pessoa é totalmente diferente da foto, né? Tem hora. Sim. Ai, ai, seria bom, não deixe o professor sozinho, né? Mas, infelizmente, eu até mandei um print para vocês, eu estava vendo um pedacinho essa aula, eu já dei essa aula em 2020, aula 2, e aí eu até sugeri para vocês dar uma olhada lá na aula 2 para se preparar para essa aula, né? Além de ler o conteúdo da aula. E aí eu estava olhando o tanto de gente que aparecia, né? Eu mandei um print para vocês no início da aula, que eu fazia a recepção dos alunos, tal como está acontecendo agora, e aparecia várias pessoas, né? Mas agora, felizmente, só tem eu, né? Acho que o pessoal tá aí, ó. Beleza, o William apareceu, ótimo. Obrigado, William. Pelo menos um para não deixar eu sozinho, né? Já ajuda bastante. Vamos lá, Yuri, liga essa câmera sua também. Yuri, o Marcos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E o pessoal tinha uns que falava comigo, qual que era a desculpa, né, das outras vezes passadas? Professor, eu tô no desktop e não tem câmera. Eu falei, mas, tipo assim, você pode, entra pelo celular, entra com outro login, pode ficar em duplicidade, não tem problema, não. Manda o link pro celular, esse link é possível copiar no celular. Tem aplicativo do Google Meet para celular também, né? E celular, praticamente, acho que não tem celular hoje em dia sem câmera, né? Acho que, não sei, quase todos os aplicativos, aparelhos hoje têm câmera, né? Então pode entrar em duplicidade, não tem problema. Você pode ver a aula pelo desktop, né? O computador é maior a tela e tal. E utiliza o celular para poder aparecer, né? A câmera frontal do celular, né? Ou traseira, né? Os celulares hoje em dia é bem equipados com essas tecnologias. Mais ninguém? Só eu e o William? Tomou a segunda dose, William, da vacina? Aí, João Paulo. Já tomei. Não vi, mas me deu foi uma diarreia, viu? Dessa vez. Na segunda vez também? A primeira vez, passei muito mal. Essa segunda vez, aliás, não deu diarreia, foi muita febre, muita febre. Eu tomei a minha segunda dose segunda-feira, porque estava falta em Montes Claros. A minha era dia 16 de setembro. 16 deu na quinta da semana passada. Aí estava em falta aqui no município, AstraZeneca. Aí chegou domingo e eu fui segunda à noite lá peguei uma filinha ali no shopping, mas nem eu e minha esposa nós não sentimos nada. A gente tomou uma dipirona de 500 miligramas depois que a gente tomou a vacina, não esperou ter sintoma, não. Tomamos uma dipirona à noite e no outro dia de manhã mais outra e pronto. Nadinha. Nem na primeira dose, nem na segunda. Assim, reações adversas. Varia de pessoas para pessoas, né? Sim. Beleza, então hoje a gente vai falar. Deixa eu colocar nossa aula aqui. Eu coloquei vocês aqui do lado direito. Eu continuo vendo vocês aqui para liberar essa tela aqui para a gente poder trabalhar nela. Hoje a gente vai dar. Vamos fazer um exemplo. A gente terminou a aula passada falando a respeito de EDO de primeira ordem. Equações diferenciais, aula 2. A gente terminou falando a respeito de EDO de primeira ordem, a gente viu como a gente encontra a solução para o EDO do tipo completa. A gente viu o caso incompleto e vimos o caso, lembra? O EDO era dado assim, né? Y' mais um P de T
que multiplicava y igual a 1Q de t. Então, essa DO aqui é uma forma, Samuel, olha, aparecendo aqui também. Essa DO ela é do tipo completa, porque a gente estava pegando o caso em que esse aqui não era a função identicamente nula, ou seja, não era a função identicamente nula. A gente transformou essa DO aqui, no caso, num y grande, pequeno, né? Um y grande de t igual a uma q de t, para a gente poder integrar dos dois lados, né? A gente transformou essa aqui nessa, e a gente conseguiu a fórmula, onde o y de t era dado por 1 sobre μ de t, que multiplicava a integral de μ de t vezes q de t dt mais uma constante. Onde esse μ de t aqui era o fator integrante dado por a exponencial da integral de p de t dt. Então, isso aqui foi o que a gente viu no finalzinho da aula passada. Aí nós ficamos devendo um exemplo, né, de como que essas coisas funcionam na prática. Não sei se vocês já chegaram a ver esse exemplo aqui. Esse exemplo também está no livro do Reginaldo. Aí eu tenho uma EDO que tem exatamente essa carinha aqui, ó, tá vendo? Essa EDO tá no mesmo formato, só que aqui eu tenho a minha função P de T, tá vendo? P de T é quem que acompanha o Y de T, e aqui eu tenho a minha função Q de T. É quem... Opa, Q minúsculo, né? É quem está do lado direito. É quem está do lado direito da nossa equação. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar essa fórmula é calcular o fator integrante. Então, para calcular o fator integrante, aqui eu já dei a resposta para vocês, mas podemos fazer essa conta aqui, ó. Quem que é μ de t? É e elevado à integral de p de t. Mas o p de t aqui é 2 sobre t. Né? Então, vai dar e elevado à integral. Ó, 2 sobre... Na verdade, a integral de 2 sobre t. Esse 2 pode sair para fora, não pode? 1 sobre t dt. Então, vai dar e elevado a 2, integral de 1 sobre t, todo mundo concorda que é ln de t? Concorda? Porque a derivada de ln de t dá 1 sobre t, não é isso? Então, logicamente, vai ter uma constante, não vai? Mas só que a gente sempre pode pegar a constante igual a zero, porque um fator integrante, ele não é único. Então, isso aqui é a mesma coisa de e elevado a ln de t ao quadrado. Por que t ao quadrado? Porque esse 2 ele pode vir para cá como potência, né? Utilizando a... Marcos, joia? Utilizando a propriedade de logaritmo. Então, e elevado ao ln de t ao quadrado, como a exponencial inversa da logaritmo, então ficou t ao quadrado, beleza? Então, por isso que o meu fator integrante vale t ao quadrado, que foi dado para vocês aqui, ó. Se o fator integrante é dado por t ao quadrado, então basta colocar na fórmula agora, né? A minha fórmula, quem que era? Era o y de t igual a 1 sobre o μ de t. O μ de t é t ao quadrado, que multiplica a integral de quem? μ de t, que é esse, né? Vezes quem? Vezes o q de t. O q de t é a função identidade, tá vendo? É o t. dt mais a constante. Então, dá 1 sobre t ao quadrado, que multiplica integral de t ao cubo, dá quem? Dá t a quarta sobre 4. Beleza? A primitiva de t ao cubo aqui, t ao quadrado vezes t, mais a constante. Observe que essa integral aqui, ela vai gerar uma constante, não vai? Eu posso juntar a constante dessa... Eu posso juntar as constantes e falar que é uma... Vou deixar a própria letra k, mas vai continuar sendo uma constante. Soma de constante vai continuar sendo uma constante. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei com esse t ao quarta, com esse t ao quadrado aqui, dá para cancelar. Fica um t ao quadrado sobre 4, mas tem que multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse também, né? Então, vai ficar k sobre t ao quadrado. Que é exatamente essa resposta que está dada aqui para vocês, tá vendo? Dúvidas? Então, o primeiro passo é calcular o fator integrante. Isso. Tranquilinho? Agora, logicamente, nós poderíamos terminar a nossa resposta aqui, né? Encontre a solução geral da EDO. Qual que é a solução geral? É exatamente essa curva aqui, ó. Vocês lembram que a solução que a gente viu na aula passada era quem? Era uma curva, não era isso? Era uma função cujo domínio dessa função e as suas derivadas até a ordem da equação diferencial esteja definida num determinado intervalo.
Então, nesse caso aqui, a gente tem algumas restrições para o domínio dessa função, concorda? Porque eu tenho uma divisão por t ao quadrado aqui, ó. Então, vocês concordam que o t não pode ser zero, ou seja, zero não está no domínio, né? Tranquilo? E zero não está no domínio da função e zero também não vai estar no domínio da derivada. Por quê? Porque a derivada, quando você deriva isso aqui, ó, vocês concordam que vai ficar um t elevado ao cubo? Quando você derivar isso aqui, vai ficar um t elevado a menos 2, não é isso? Vai cair o menos 2, vai subtrair 1, não é isso? E aí vai ficar t a menos 3, que vai para o denominador, vai ficar um t ao cubo no denominador na derivada. Então, o zero não vai estar nem na função, nem no domínio da função, e nem no domínio da derivada. Aqui, o que eu fiz para vocês? Eu fiz um upgrade, né? Um extra. A gente fez uma análise geométrica, ou seja, a gente vou mostrar para vocês o que significa aquelas curvas chamadas de curva integral que a gente definiu na aula passada. João Paulo voltou aqui. Então, o que acontece? Aqui eu vou pegar algumas possibilidades. Esse K que aparece aqui, ele é o camarada responsável por fazer as curvas integrais da solução da minha EDO. Então, eu vou dividir isso aqui em casos. Vou pegar primeiro o caso K igual a zero, que é uma possibilidade para constante. Vou depois pegar o K positivo e os casos negativos. Qualquer número real, ele se divide pela tricotomia em essas três possibilidades. Ou ele é zero, ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero. Não tem outra possibilidade em R, beleza? Então, para K igual a zero, ó, para vocês verem, o que sobra? Sobra só isso aqui, ó. Isso aqui é uma parábola, concorda? T ao quadrado sobre 4. Tá vendo? É uma parábola. Então, essa aqui é uma curva integral, solução, a solução particular, não é isso? Eu peguei o K igual a zero. Então, o que acontece? Eu estou pegando uma solução, ou seja, uma curva, solução da minha EDO. Agora, não se preocupe com esse gráfico aqui, porque a gente vai explicar ele para outros valores, aqui, valores positivos de K. Por que que dá isso? Vai estar aqui na próxima página a minha análise. Para K maior que zero e para K menor que zero. Só lembrando quem que é a minha solução y de t é t ao quadrado sobre 4 mais k sobre t ao quadrado. Essa é a minha solução. Então, eu vou pegar primeiro o caso k maior que zero. Se o k é maior que zero, observe que isso aqui não está definido em t igual a zero, não está? Não está definido para t igual a zero. Então, significa que em t igual a zero eu vou ter uma assíntota, né? Lá no curso de cálculo 1, vocês lembram que quando o x igual a A não está no domínio da função, então, quando aproxima por A a direita e a esquerda, vai ter uma assíntota vertical no t igual a zero. No caso aqui, a minha assíntota vertical aqui vai ser exatamente o eixo do y, concorda? Porque aqui eu estou no plano t, y. Então, t igual a zero, como não está definido aqui nesse ponto, tem uma bolinha aberta aqui, ó. Então, significa que o eixo do y vai ser o quê? Vai ser uma assíntota vertical. Então, eu tenho que analisar o que acontece quando t aproxima de zero pela direita e o que acontece quando t aproxima de zero pela esquerda. Então, quando você faz a conta aqui, ó, calcular o limite disso aqui quando t aproxima de zero pela esquerda, deixa eu dar um zoom aqui para poder vocês enxergarem melhor. Ó. Quando t aproxima de zero pela esquerda, tá vendo? Pela esquerda, o sinalzinho de menos aqui, ó. Então, o que acontece? Se ele aproxima de zero pela esquerda, observe que o K é positivo. O T ao quadrado, ele está aproximando pela esquerda. Se ele está aproximando pela esquerda, ele é negativo, concorda? Mas como ele está ao quadrado, tanto faz, ele vai ficar positivo, não vai? Se ele vai ficar positivo aqui, o K é positivo, concorda que essa parte aqui toda vai ser positiva? Uma constante dividida por uma coisa muito pequena, positiva, vocês concordam que isso aqui vai para mais infinito? Sim ou não? Concorda? Por quê? Porque esse aqui, quando o t tende a zero, isso aqui vai zerar, né? Zero ao quadrado dividido por 4, essa parte aqui zera. Mas essa parte aqui vai para mais infinito. Então, por isso que o limite deu mais infinito. Voltando aqui na figura para vocês entenderem, tá vendo? Quando o k tendeu a zero pela esquerda, lá de cá, tá vendo? Olha o que aconteceu com a solução. Foi para mais infinito, tá vendo? Tendeu a zero pela esquerda, o t tendeu a zero pela esquerda, a solução foi para mais infinito. Agora, pela direita, o que acontece pela direita? Quando t tende a zero pela direita, ó, aqui vai ficar, o t vai ser positivo, mas como ele está ao quadrado, como eu falei para vocês, vai ficar positivo. Uma constante positiva dividida por uma coisa positiva pequena
vai para mais infinito também. Então, por isso, tá vendo? Ó, pela direita aqui, ó, quando t aproxima de zero pela direita, a solução também vai para mais infinito. Então, por isso que deu essas curvas com esse formato. Aí você fala, por que você colocou duas aqui? Vou explicar por que eu coloquei duas. Coloquei algumas possibilidades para vocês, mas todas a vermelha também do mesmo jeito, tá vendo? A vermelha, quando aproxima tanto pela direita quanto pela esquerda do zero, ela vai também para mais infinito. Bom, agora, se o K for negativo, o que é que muda? Ó, se o K é negativo, então significa que essa parte aqui vai ser negativa agora. Negativo dividido por positivo, porque tanto faz o t tender a zero pela direita ou pela esquerda, como está ao quadrado, vai ser positivo, não vai? Só que o K agora é negativo. Negativo dividido por positivo, então por isso que deu menos infinito. Onde que a gente pode verificar isso? Nesse gráfico aqui, ó, valores de K negativo, tá vendo? Ó? Quando t aproximou de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, o que aconteceu com as soluções? Desceu lá para baixo. Desceu para baixo, foi boa, né? Foi lá para menos infinito, beleza? Então, isso significa o limite ir para menos infinito. Observe que esse eixo aqui, ó, é exatamente o eixo do y, é a assíntota vertical que eu falei para vocês. Então, aqui eu fiz um exemplo para k igual a menos 1, tá vendo? Para vocês verificarem. E fiz um exemplo para k igual a menos 10. Então, essa curva em vermelho aqui, meia rosa, ela é para k igual a menos 10, o valor da constante negativo. E essa curva em azul aqui é para k igual a menos 1. Agora, nesse outro desenho aqui, ó, da página anterior, vocês perceberam que tem outras informações extras aqui, não tem? Tem esses pontos aqui, tá vendo? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Que pontos são esses? Porque quando você pega o valor de K positivo, essa função, ela apresenta ponto crítico. Porque quando você pega a derivada igual a zero, ó, se você pegar isso aqui e derivar, ó, vamos fazer a conta para vocês verem. Qual que é a derivada aqui? Quem que é o y'? A derivada disso aqui, o 2 vai cair, vai dar 2t sobre 4, vai dar t sobre 2, concorda? Porque o 2 vai cair, vai cortar com esse 4. E a derivada desse aqui vai ficar menos 2k sobre t ao cubo. Fiz de cabeça. Ok? Você pega esse t elevado a menos 2, o menos 2 vai cair, não vai? Menos 2 cai, e aí subtrai 1, vai ficar menos 3, desce para o denominador. Tá, isso aqui é igual a zero quando? Aí você tem que resolver essa continha aqui igual a zero para isolar o valor de K. Aí dá para você tirar o mínimo aqui, né? Ó, o mínimo aqui vai dar 2t ao cubo, 2t dividido por 2 vai dar t ao cubo, vezes esse t vai dar t à quarta, menos esse aqui dividido por esse vai dar 2, 2 vezes 2k, então dá menos 4k. Isso aqui é igual a zero quando? Isso aqui só é zero se o numerador for zero, não é isso? Então, t à quarta tem que ser igual a 4k. Então, quem que é k? Vai ser a... cadê? 4k, vai ser a raiz... mais ou menos, né? Porque você vai tirar a raiz quarta dos dois lados, né? Quem que é k? Quem que é t, né? Qual que é o valor de t que tem um ponto crítico, né? Quem que é o t? O t é igual a mais ou menos a raiz quarta de 4k. Então, tá vendo que isso aqui só é possível quando o k for positivo? Porque esse aqui tem um índice pá, tá vendo? Como a raiz tem um índice k, isso aqui só faz sentido se o k for maior que zero. Então, só tem pontos críticos, tá vendo que aqui não tem ponto crítico? Por quê? Porque o k é negativo. Lembra que esse desenho aqui, ó, esse desenho aqui, que é o valor de k negativo, não tem nenhum valor, não tem nenhum ponto crítico, tá vendo? Ele vai para menos infinito. Já essa outra figura aqui, ó, ela apresenta esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem. Aqui eu peguei o valor de k igual a 1. Se o valor de k igual a 1, lembra que os pontos críticos é o valor de t igual a mais ou menos raiz quarta de 4k. Então, se eu peguei k igual a 1, então ficou isso aqui, tá vendo? Depois eu peguei k igual a 10, tá vendo? 4 vezes 10 aqui ficou 40, aqui dentro da raiz. Pegou a curva vermelha para k igual a 10, beleza? Aqui tá errado, né? Aqui tem um 10, aqui tá faltando um 0 aqui. Beleza? Essa curva vermelha para k igual a 10.
E aqui eu tenho tanto a parte positiva, tá vendo? Esses dois pontos, porque é mais ou menos, né? Ou seja, tem a parte do T positivo e tem a parte do T negativo. Então, esses camaradas aqui são pontos críticos, tá vendo? Que são, na verdade, pontos de mínimos. Eu não quis fazer o detalhamento porque que ele é ponto de mínimo, mas se você quiser, você pode pegar a derivada segunda e aplicar no ponto, né? Usar o teste da derivada segunda, que aprendemos no cálculo 1, para poder ver que isso aqui vai dar maior que zero quando você aplica na derivada segunda e caracteriza ponto de mínimo. Então, ficou tranquilo os valores para cá positivo e para cá negativo e para cá igual a zero? Dissecamos essa solução, né? Aqui eu juntei para vocês, porque eu achei a figura interessante, eu juntei para vocês aqui os 3 casos em uma figura só, eu acho. Acho que está aqui na próxima página. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei todos os valores possíveis, né? Por que todos os valores possíveis? Essa curva em amarelo aqui, ó, ela é exatamente o K igual a zero, que deu a parábola, beleza? Essas curvas aqui, ó, elas são valores para K positivo, e essas curvas que passam para o lado de fora da parábola são os valores de K negativo. Beleza? Então, temos todas as possibilidades aqui das curvas soluções para essa DO. Então, essa é a solução geral, dissecada, digamos, né? Aí, o que eu perguntei para vocês nesse exemplo, aqui no final da página, tem um exemplo aqui, 1.7, que pergunta a respeito do PVI. Vocês lembram que o PVI, para poder, é o problema de valor inicial, eu preciso o quê? Eu preciso da minha condição inicial. Quando eu dou essa condição inicial, eu estou falando para vocês qual que é a curva que a imagem do 2 vale 3. Ou seja, dentre essas curvas todas que eu tenho aqui, ó, qual delas a imagem do 2 vai valer exatamente 3? Ou seja, eu tenho um ponto aqui, ó. Logicamente, vai ter uma curva passando por aqui, né? Possivelmente nesse mesmo formato, devido às condições. Tem um teorema lá em equações diferenciais que chama de o teorema de Peano, que ele fala a respeito, o teorema de Picard fala a respeito da existência e unicidade de solução. O teorema de Peano ele vai falar a respeito da continuidade da solução. O que significa isso? Significa que esse gráfico ele vai ser totalmente preenchido de uma curva próxima uma da outra. Então, possivelmente, o formato dessa curva aqui, ó, cuja imagem do 2 é 3, que eu estou perguntando, logicamente eu tenho que saber qual que é o valor de K que isso acontece. Beleza? Para qual valor de K eu vou ter essa condição? Possivelmente um valor de K positivo, beleza? Porque quem está aqui dentro da parábola são esses valores de K positivo, tá vendo? Agora, se eu tivesse perguntado para vocês qual que é a curva solução cuja imagem do 2 valesse menos 3, né? Aí possivelmente seria uma dessas curvas aqui do lado de fora, para valor K negativo. Tranquilo? Então, vai depender de onde você perguntou que está a sua solução. Então, aqui, se você faz a conta, ó, eu sei que minha solução geral é essa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 no lugar do T. Então, 3 é igual a y de 2, que vai ficar o quê? 2 ao quadrado sobre 4 mais k sobre 2 ao quadrado. Eu vou colocar 2 no lugar do t, né? Vou substituir para achar o valor de k que isso acontece. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, 2 ao quadrado, 4, aqui dá 1, mais k sobre 4. Então, eu fiquei com 3 igual a 1 mais k sobre 4. Esse camarada pode passar para cá, né? Vai ficar 2 igual a k sobre 4. Então, k tem que valer 8. Tranquilo? Eu acho que tem um desenho dela aqui. Então, se você pegar o K igual a 8, aqui, ó, exatamente, ó. Se eu pegar exatamente o K igual a 8, eu vou ter uma curva, tá vendo? Esse que eu fiz lá no GeoGebra, né, utilizando, tá vendo? Eu coloquei o 8 no lugar do K e coloquei o ponto 2, 3 para vocês verificarem, tá vendo? O ponto 2, 3 realmente tá nessa curva. Tranquilo, PVI? Ótimo. O pessoal que eu estou vendo aqui no vídeo, os 4, dá para mim ver a reação deles, né? Mas o pessoal do que não está aparecendo, se não tiver ok, pode digitar no chat aí que aparece o pop-up aqui, aparece, e aí eu consigo ver se está tudo ok, ou se tiver alguma dúvida também pode falar.
Professor, para encontrar o ponto mínimo, teria que fazer a derivada segunda lá? Como é que é? Naquele ponto que você encontrou. Para encontrar o mínimo lá, teria que fazer a derivada segunda? Para verificar se esse ponto realmente é ponto de mínimo, você teria que fazer a derivada segunda, ou seja, você tem a minha derivada primeira, né, que seria o y', que era t sobre 2 mais não, né, menos 2k sobre t ao cubo, era isso, né? Aí você teria que fazer a derivada segunda aqui, né? Que ia dar meio, e aqui ia ficar esse t elevado a menos 3, né? Vai lá para cima, então vai ficar, a hora que cair, vai ficar 6 positivo, dividido por t a quarta. Então essa aqui vai ser a derivada segunda, e aí você teria esse valor de k aqui, ele é positivo, lembrando que ele é positivo, né? Aí você teria que pegar e substituir o y, duas linhas, mais ou menos da raiz quarta de 4k aqui, ó. Então ia dar meio mais 6k dividido por t a quarta. O que é t a quarta? É pegar esse camarada aqui e elevar a quarta potência. Então, quando você pega mais ou menos raiz quarta de 4k e eleva a quarta potência, vocês concordam que isso aqui vai dar 4k? Parece não ter resolução de televisão, né? Vai dar 4k, não vai? Porque vai cancelar os mais ou menos elevado a quarta aqui, vai dar positivo, não vai? Então, isso aqui é elevado a 1/4, então vai dar mais ou menos 4k. Então, dá para cancelar esse camarada. Tá vendo? Esse aqui vai dar meio mais 3 meios, vai dar 2. Maior que zero. Derivada segunda maior que zero significa que o ponto é o quê? Mínimo. Local. Beleza? Só para confirmar que realmente é de mínimo mesmo. O gráfico mostra, né? Mas dá para a gente confirmar utilizando as técnicas lá do cálculo 1. Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Então, a gente parou aqui. Observação. O que essa observação está falando? Ele está falando a respeito do intervalo máximo de solução. Esse nosso exemplo, como vocês viram, a minha solução ela não estava definida por t igual a zero. Ela dava t ao quadrado sobre 4 mais k sobre t ao quadrado. Errei ou é isso mesmo? Cadê? T ao quadrado sobre 4 mais k sobre t ao quadrado. Isso. Observe que o domínio dessa solução, como eu falei para vocês, não está no zero, ou seja, o zero não pode estar. Então, o domínio dela seria isso aqui, união com isso. Ou seja, você pode vir... Lembra que o eixo do y era uma assíntota vertical. Ou seja, as minhas soluções, ela vinha até o zero, pulava e continuava para mais infinito. Não era assim? Então, o que é o intervalo máximo de solução? O intervalo máximo de solução é considerado aquele intervalo cuja a solução e a função e sua derivada está totalmente definida nesse intervalo. Então, o intervalo máximo de solução para esse exemplo é quem? É menos infinito até o zero, união com zero até mais infinito. Ou seja, você tem que retirar o zero do domínio da sua solução. Então, isso é o intervalo máximo de solução. Isso aí geral, né? Da solução geral. Mas esse caso aqui em que você especificou que a imagem do 2 é 3, você vai ter que escolher esse lado ou esse lado, né? Porque não tem como você pegar os dois, porque a minha solução só está do lado direito, tá vendo? Então, nesse caso, acho que está escrito aqui na próxima página. Então, nesse caso, olha o que acontece. Vamos voltar aqui, ó. Nesse caso, ó, o intervalo máximo da solução é o maior intervalo em que a função e sua derivada está definida. Nesse caso, o intervalo máximo, para esse exemplo aqui, ó, do PVI, quem que vai ser? Vai ser de 0 até mais infinito só. Por quê? Porque o valor inicial que você colocou lá, ó, você falou que a imagem de 2 vale 3. Então, essa escolha aqui, ó, o 2, ele tá de 0 até mais infinito, ele tá aqui. Agora, se você tivesse pegado essa outra informação aqui, ó, se você tivesse feito um PVI com y de menos 2 igual a 3, logicamente você iria usar esse outro intervalo máximo aqui, ó. Por quê? Porque o menos 2 vai estar aqui agora. Ficou claro? O que significa o intervalo máximo? Tranquilo. Dúvidas sobre EDO de primeira ordem? Da forma completa?
Enquanto não resolver exercício, todas. Eu acabei, a Luísa, Ana Luísa, tinha até me cobrado, né, no grupo lá, a respeito da lista que era para ter mandado segunda-feira. Eu acabei de enviar, antes da aula começar aqui, eu enviei para vocês a primeira lista, e aí vocês já tem alguns exercícios, tá vendo? Esses exercícios que aparecem aqui, ó, são exatamente os exercícios que vai estar lá na lista. Esse livro 1 aqui é o livro do Reginaldo, né, que tem um PDF lá, vocês podem dar uma olhada, e pegar o enunciado lá corretamente para poder estar resolvendo já. Então, já tem algum serviço para fazer. Bom, o próximo tópico são essas equações aqui. Ó. Essas equações elas são de grande aplicabilidade nas ciências, né, que envolve taxas de variação em geral, que são as equações separáveis. Talvez são uma das melhores de serem resolvidas, porque a técnica ela não é complicada de se aplicar. Por quê? Como o nome já diz, ela é separável. Aqui, no caso, eu pego sempre o y como sendo uma função de x ou uma função de t. Né? Você vai usar a letra que você vai usar para o domínio, né? Tem hora que é x, tem hora que é t, beleza? Então, mas isso aqui, sempre o y é a função é a variável dependente, o x ou o t vai ser a variável independente. Então, o que significa ser separável? Significa que do seu lado esquerdo vai ter coisas que dependem somente de y, ou seja, da sua variável dependente, e do lado direito vai ser coisas que dependem somente de x ou de t, que é a sua variável independente. Aí você fala, mas como que eu vou fazer isso? Lembra do caso mais simples que a gente viu da EDO incompleta, de primeira ordem, que a gente integrava de um lado e integrava do outro? Então, aqui é mais ou menos o mesmo processo. Mas de onde que vem esse fato de eu poder integrar de um lado e poder integrar de outro? Isso aqui vai passar pela regra da cadeia. Aí você fala, mas regra da cadeia? Por que regra da cadeia vai ressuscitar o defunto aqui, né, nesse contexto? Mas olha para onde que ela aparece, a regra da cadeia. Esse g que aparece aqui, ó, esse g de y, é uma função que depende de y, né? Se ela é uma função que depende de y, eu posso integrar ela em relação a y, tá vendo? Então, eu vou definir uma função h de forma que seja a integral dessa g. Beleza? Eu tenho uma função g que depende de y. Logicamente, eu posso integrar essa função. Ok? Supondo que a g seja contínua e tal. Então, eu sei que se h é definida como sendo a integral da g, então significa que a derivada de h tem que voltar na g, né? Beleza? A derivada da integral, quando você deriva aqui, ó, em relação a y, a derivada da integral tem que dar a própria função, pelo teorema fundamental do cálculo. Agora, se você pega e substitui na equação, o que vai acontecer? No lugar do g de y, eu vou trocar pela derivada de h em relação a y, tá vendo? Esse aqui é o g de y, da fórmula original. Esse aqui já existia, né? Já existia na fórmula original. Tá vendo? Mas olha para esse combo. Olha para esse combo aqui, ó. Vocês concordam que é exatamente a derivada usando a regra da cadeia dessa função composta? Como é que você deriva a função composta? Você deriva o h como sendo a função de y e o y como sendo a função de x, não é isso? Então, como é que você deriva usando a regra da cadeia? Você deriva o h em relação a y e depois você pega a derivada da de dentro, não é isso? A derivada de y em relação a x. Então, é exatamente a derivada da função composta. Bom, agora é só integrar, ó. Por isso que eu falei para vocês que basta integrar dos dois lados. Por quê? Quando você integra a derivada, o que vai sair? Vai sair exatamente a função h, tá vendo? Mas aí tem um detalhe. Observe que minha solução é o y, não é? Olha o y onde é que está. Ele está no argumento da h. Ele está dentro da h. Então, por isso que a gente fala que a solução era dada implicitamente, tá vendo? Porque nem sempre a gente consegue isolar o y. Lembra que no exercício anterior a gente isolou o y, não foi? Sobre 4, né, eu acho. A gente isolou o y, não foi? No exemplo anterior? Mas nem sempre a gente consegue isolar o y. A gente vai ver na aula de hoje um exemplo disso. Então, esse y que aparece aqui dentro da função h, lembrando que h é a integral da g que você tem, nem sempre a gente consegue isolar o y em função
do x, ou seja, por isso que a solução é dada implicitamente. Então, em outra maneira, né, que eu tinha comentado para vocês, é o que está falando esse parágrafo aqui, ó, que basta você integrar. Por quê? Porque, na verdade, esse dy dx que aparece aqui, ele é o dy, né, o dy dx nada mais é do que o dy mesmo, é a derivada de y em relação a x. Então, você pode integrar, tá vendo, os dois lados, sem problema nenhum. Então, para resolver um EDO separável, o que você tem que levar em consideração é que se você conseguir isolar a variável y, que é a variável dependente, da variável independente, que é x, deixar tudo à esquerda em relação a y, deixar tudo à direita em relação a x, basta você integrar em relação a y, no primeiro membro, lado esquerdo, e depois derivar em relação a x do lado direito, que é o que tem aqui, né? Uma curiosidade que eu achei interessante, essa curiosidade aqui, que está nessa observação. Olha para vocês verem. A solução, eu falei para vocês que a solução era dada implicitamente, né? Olha onde que a gente pode extrair a informação dessas soluções. A gente vai ver, inclusive, um exemplo na aula de hoje. Essas curvas que são soluções, tá vendo? Da EDO separável, elas podem ser vistas como curvas de nível de uma função de duas variáveis. Aí você fala, nossa, outro defunto ressuscitado na aula de hoje. Por quê? Porque, ó, para vocês verem, eu tenho um H, tá vendo? Essa equação aqui, ó. Se você pegar esse H e subtrair, tá vendo? E igualar a zero, por exemplo, ou igualar a constante, deixar, por exemplo, você pegar H, tá vendo? H de Y, menos a integral de F, concorda que essa parte aqui vai depender de Y, não vai? Essa parte aqui vai depender de X, não vai? Concorda que essa função aqui, que eu estou chamando de f grande, essa subtração vai ser uma função que depende de x e de y? Então, e observe que esse y que está acontecendo aqui, ó, quando eu pego isso aqui e igualo uma constante, lembra quando você pega uma função de duas variáveis, quando a gente estava estudando a 14.1 lá, né, que a gente estava estudando curva de nível, o que a gente fazia? A gente pegava o z igual a k, não era? Pegava o f de xy igual a k e pegava valores para esses cortes, né, que seriam os níveis. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Se você pegar isso aqui, ó, e subtrair, isso aqui vai dar igual a constante. Quando você faz variar o valor dessa constante, o que você vai ter vai ser curvas de nível. Que é exatamente o que está falando aqui, ó. Na sequência, no exemplo, ó, no exemplo aqui, eu coloquei até o desenho para vocês verem onde que aparece a solução da EDO separável. É um exemplo bastante simples, tá vendo? Talvez o próximo exemplo da aula de hoje, para a gente encerrar, seja um pouquinho mais trabalhoso, mas isso aqui é simples. Aqui eu tenho um EDO separável. Isso aqui está fazendo o papel do G de Y da teoria, né? Tá vendo? São EDOs que tem essa carinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, o G de Y aqui no exemplo, quem que é? É o 2Y, tá vendo? dy dx igual... Esse aqui é o f de x lá da teoria. Igual a f de x, tá vendo? Então, tá exatamente nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados. Então, eu vou integrar isso aqui, ó. Ou seja, esse aqui, a integral é o g de y. Esse camarada aqui, na verdade, é o dy da história. A integral de 2y é y ao quadrado, concorda? A primitiva desse lado aqui. E aqui o menos 4 eu tirei para fora da integral. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, multiplicado por menos 4. Vai cancelar esse com esse, vai dar menos 2x ao quadrado. Que é exatamente o que está aqui, tá vendo? Mais a constante. Lembra que eu falei para vocês, se você pegar o h de y menos a integral de f de x, isso aqui vai dar uma constante? Então, o que está acontecendo aqui, ó, eu fiquei com y ao quadrado menos... Como aqui tem um sinal de menos, então vai ficar mais, na verdade, né? Porque esse menos 2x vai passar para o outro lado. Então vai ficar mais 2x ao quadrado igual a c. Tá vendo? Isso aqui é a minha função, ó. F de x, y é exatamente isso aqui, ó, que eu falei para vocês aqui, ó, da teoria anterior. Aqui eu usei um f pequeno, aqui acho que eu usei um f grande. Acho que foi um f grande que eu usei aqui. Tá vendo esse f aqui, ó?
É exatamente a h de y. Quem que é h? É a integral da g, tá vendo? Que deu y ao quadrado no exemplo. Beleza? Subtrair a integral da f, que é menos, a integral da f deu menos 2x ao quadrado. Subtrair menos com menos ficou mais. Então, eu falei para vocês que esse y que aparece aqui, ó, é a solução. Esse y aqui, ó, você poderia tentar explicitar ele da seguinte maneira. Ele seria mais ou menos a raiz quadrada de menos 2x ao quadrado mais c. Se você tentasse pegar a forma explícita dele, isolando o y. Mas como eu comentei para vocês, nem sempre é possível a gente ter a forma explícita. Pode ser que ele fique implicitamente. Então, esse y que aparece aqui, ó, ele é a solução, ele é o y de x. E onde que você pode observar ele? Usando exatamente aqui, ó. Tá vendo essas elipses? Essas elipses são valores diferentes de constantes, sei lá, c igual a... Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, c igual a 4, esse aqui o 3, c igual a 2, c igual a 1. Então, essas curvas que aparecem aqui, ó, elas são exatamente o quê? São exatamente as soluções da EDO separável. Interessante, não é? Ou vocês não acham? Não, né? Ou não, ou é? E vai aumentando. E vai aumentando, né? É a bola de neve. Beleza, então, mais um exemplo de EDO separável, para a gente terminar a aula de hoje. Aqui é um exemplo mais completo. Por que mais completo? Porque aqui eu peguei um PVI, na verdade, né? Eu quero a solução que quando o x for 1, vale 0, ou seja, essa solução ela vai passar aqui, ó. Ou seja, quando o x for 1, ou seja, esse ponto aqui, ó, 1, 0, ele vai estar, a curva vai passar por ele. Não sei se essa curva vai passar assim ou se é assim. Não sei como é que é o formato da curva. Mas eu sei que esse ponto vai estar na solução. Beleza? Porque a imagem do 1, eu estou falando que a imagem do 1 é 0 aqui. Ó. E aí, o que é minha minha EDO? Minha EDO fala que o y' é igual 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 3. Observe que esse y que aparece aqui é o mesmo y de x. Esse y ao quadrado que está aqui, ó, no denominador, esse y aqui, ó, ele é o mesmo camarada que está sendo derivado aqui, ó. Aí, quais são as perguntas? Eu preciso saber a solução, qual que é o intervalo máximo da solução. Observe que no meu intervalo máximo de solução eu tenho que levar em consideração que esse ponto aqui, ó, ele tem que estar no domínio, beleza? Porque se eu tiver uma assíntota, por exemplo, eu tenho que levar em consideração a parte do domínio que esse ponto está, tá vendo? Esse ponto aqui ele é importante porque eu preciso que ele esteja na solução. Depois, pediu para determinar os pontos onde a solução tem um máximo local. E, por último, pediu para a gente esboçar. Tentar fazer um esboço Eu fiz no GeoGebra o desenho bonitinho, né? Mas, logicamente, o esboço aqui é fazer um rascunho da minha solução. Então, primeira coisa, a gente verifica que essa EDO é separável. Vamos só reescrever ela aqui, ó. Ela era dada assim, ó. Era y' igual a 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 3. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui na página anterior. 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 2. 2x menos 1. Beleza. Essa aqui era a minha EDO. Por que ela é separável? Porque eu posso multiplicar cruzado, não posso? Multiplicando cruzado aqui, ó. Esse camarada aqui vai fazer o papel do g de y. Porque a minha EDO era assim, né? G de y vezes o dy, né? Que é o y', igual um f de x. Esse aqui é o f de x da história, tá vendo? Então ela é separável, beleza? Multiplicando cruzado. Então ficou desse jeito. Então eu posso integrar dos dois lados, não posso? Usando o que a gente acabou de ver. Acabou de ver, foi boa, né? Acabou de ver. Então, aqui a gente pode integrar em relação a y desse lado e em relação a x desse lado. Então, quando você integra em relação a y desse lado, vai dar y ao cubo, menos 3y. Vai ter uma constante aqui, vai ter uma constante aqui também, não vai? A gente pode juntar as duas, subtrair e chamar de uma só. Beleza? Eu coloquei uma constante só porque vai ter duas constantes de integração das integrais.
Desse lado aqui eu vou ter um x ao quadrado, menos x, né, que é a primitiva do menos 1, igual a c. Então, observe que esse y que aparece aqui, ó, tá vendo que não tem como eu isolar esse y? Se você tentar colocar em evidência aqui, ó, x ao quadrado menos x mais c. Tá vendo que quando você passar isso para cá dividindo, você não consegue ficar com y de um lado e x do outro? Mas só que esse y que aparece aqui, ele é uma função que depende de x e ele é a solução implícita. Por que implícita? Porque não é explícita, beleza? Então, eu tenho essa informação aqui, com essa informação aqui eu consigo determinar o valor da constante, que é o PVI. Então, o que significa o y na limpada aqui? Ó? O que significa o y de 1C0? Lembrando que esse 1 que aparece aqui é o x. Ó, o y de x igual a 0 quando o x valer 1. O que significa isso? Que eu vou substituir o 1 no lugar do x e vou substituir a imagem dele. Então, isso aqui é como se fosse um y de 1 ao cubo menos 3 vezes o y de 1 igual a 1 ao quadrado menos 1 mais c. Quanto que vale o y de 1? A imagem do 1 vale 0. Então, ficou 0 ao cubo menos 3 vezes 0 igual a 1 ao quadrado menos 1 deu 0, mais c. Então, quanto que vale o c? 0, né? Então, c vale 0. Então, por isso que ficou essa solução. Essa solução aqui é a solução particular já, né? Porque eu já usei o fato que a imagem do 1 é 0. Então, essa curva aqui, ó, quando a gente for desenhar, fazer o esboço, é garantido que isso aqui vai acontecer. Por que é garantido? Porque eu já encontrei o valor da constante que satisfaz essa condição. Tranquilo? Então, essa é a minha solução. Agora, na letra A, eu preciso ainda falar, eu tinha pedido para você qual é o intervalo máximo de solução, não foi? Determine o intervalo máximo de solução. Então, esse y aqui, será que ele está definido para todo x? A pergunta que você tem que fazer. O y parece que sim, né? Parece que esse y aqui eu posso calcular o y. Por exemplo, eu posso colocar o x igual a... Chuta o valor aí. Será que... Quanto? Eu por 2. 2. Será que o x pode ser 2? Então, você vai calcular o quê? O y de 2 ao cubo. Ó, o y de 2 ao cubo menos 3y de 2 menos 2 ao quadrado vai dar 4 mais 2 igual a 0. Não tem problema, pois tem? Isso aqui é uma equação cúbica, não é? Y. Eu não sei qual que é a imagem do 2, que o William chutou aí, né? Mas isso aqui tem solução, não tem? Menos 2 igual a 0, né? Porque menos 4 mais 2 dá menos 2. Isso aqui é uma equação cúbica. Pelo menos uma raiz real isso aqui tem, não tem? Grau 3? É difícil de resolver, não é? Eu acho. Isso aqui é uma coisa difícil. Lá em cálculo numérico, quem está fazendo cálculo numérico, a gente vai ver como que a gente faz para poder aproximar esse tipo de raiz aqui. Mas isso aqui é uma coisa difícil de resolver. Bom, mas teoricamente o x poderia ser 2, não poderia? Será que o x poderia ser 1000? Poderia, né? Só ia mudar esses camaradas aqui, né? Poderia colocar 1000 aqui no lugar do x, não poderia? Poderia colocar menos 5? Você pode assumir qualquer valor ali, né? Exatamente. O y, tecnicamente, a função y de x, ela está definida para todo x real. Mas a derivada vai ter um probleminha. Por que a derivada vai ter um probleminha? Porque, ó, para vocês verem, no denominador aqui da derivada, isso aqui não pode ser 0, concorda que isso aqui não pode ser 0? Mas os valores de x cuja imagem seja mais ou menos 1, tem pepino aqui, não tem? Porque se eu pegar valor de x cuja imagem vale mais ou menos 1, quando você pega isso aqui, ó, menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, não vai?
3 vezes 1 vai dar 3. 3 menos 3, 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar os valores de x cuja imagem seja mais ou menos 1. Ficou claro? Então, para a minha função y, não tem problema nenhum. O x pode ser qualquer coisa real. Mas, para a minha derivada, não pode. Para considerar a solução de um EDO, os valores, vocês lembram que tem que estar bem definido tanto na função quanto na derivada, não é isso? Até a ordem da equação. Então, nesse caso aqui, como é de ordem 1, então ele tem que estar bem definida na função e na derivada primeira. Então, eu vou ter que retirar esses camaradas cuja imagem vale mais ou menos 1. Bom, então, significa assim, ó. Ou seja, o 1 aqui não vai poder, o menos 1 aqui não vai poder. Então, eu vou ter, se tiver algum valor de x cuja imagem for 1, ou algum valor de x cuja imagem for menos 1, eu tenho que retirar esses camaradas aqui do domínio. Beleza? Agora, olha uma informação importante. Se não pode ser, a imagem não pode ser 1, não pode ser menos 1, então o gráfico ele vai ter que ficar nessa região aqui, ou nessa região, concorda? Porque ele não pode ultrapassar as retas, as assíntotas horizontais, mais ou menos 1. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher essa parte de cima, esse miolo aqui, ou essa parte de baixo? Aí eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a minha condição inicial. Lembra que esse ponto aqui tem que estar na solução? A imagem do 1 tem que estar 0. Então, o 1 ele está aqui, ó, não está? O 1. A imagem do 1 dá 0. Ou seja, esse ponto aqui tem que estar na solução. Então, por isso que eu vou utilizar esse miolo aqui, ó. Por isso que eu estou pegando essa condição aqui, ó. Estou pegando, como não pode ser 1, não pode ser menos 1, e esse ponto aqui tem que estar na solução, beleza? Então, por isso que eu estou pegando esse miolo. Visto que o ponto 0, né, ou seja, a imagem, né, ou seja, a imagem do x é o 0, no caso aqui, né, que a imagem do 1 é o 0, ele está no intervalo de menos 1 até 1. Então, agora vamos ver o que a gente precisa retirar. Vamos lá. O y, qual o valor de x cuja imagem é 1? É a pergunta que eu estou fazendo. Qual que é o valor de x cuja imagem é 1? Ou seja, eu tenho que retirar ela, não tem? Tem que retirar duas. Então, vamos lá. Então, no lugar do y, do y de x, eu vou substituir por 1. Deixa eu fazer essa conta aqui. Então, como é que vai ficar? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês a solução. Eu vou utilizar aqui a minha solução. Então, esse camarada aqui tem que ser 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, igual a x ao quadrado mais x. Então, eu tenho que retirar os valores de x, cuja imagem dele vale 1, beleza? Então, quando você faz, isso aqui dá uma equação polinomial de grau 2, né? Que é exatamente essa aqui, ó. Aí você vai encontrar duas raízes, ou não, né? Reais, porque pode ser duas raízes reais distintas, iguais, tal, né? Utilizando Bhaskara. Aí você olha isso aqui não tem solução real. Então, significa que o gráfico não tem nenhum valor de x cuja imagem não tem nenhum valor de x cuja imagem vale 1. Concorda? Então, por enquanto, tá salvo todo mundo. Beleza? Vocês lembram que a função estava definida para todos os valores reais. Aí depois decidiu que temos que retirar os valores de x cuja imagem vale mais ou menos 1 porque a derivada zera. Mas aí não tem nenhum valor de x cuja imagem seja 1. Então, por enquanto, está salvo. Todos os valores reais. Agora, a gente vai fazer a outra parte. A parte de baixo aqui, né? Será que tem algum valor de x cuja imagem seja menos 1? Então, a gente vai trocar. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, igual a x ao quadrado mais x. Aí você vai chegar nessa outra equação aqui do segundo grau, tá vendo? Equação do segundo grau, não. Equação polinomial de grau 2. Equação não tem grau, quem tem grau é o polinômio, né? Então, vamos chegar na equação polinomial de grau 2. E aí sim, aí eu vou ter dois valores reais, tá vendo? Tem duas raízes reais distintas.
Então, eu vou ter que tirar o menos 1 da história, tá vendo? Eu vou ter que tirar esse menos 1 aqui. E eu vou ter que tirar o 2 também. Por quê? Porque a imagem do menos 1 e do 2 vale exatamente menos 1. Tranquilo? Essa análise? Então, por isso que eu tirei. Então, agora eu tenho que fazer uma decisão. Vou ter que tomar uma decisão. Então, eu vou de menos infinito até o menos 1. Vou de menos 1 até o 2. E depois de 2 até mais infinito. Que pedaço eu vou pegar? Porque eu vou ter que retirar esse camarada e vou ter que retirar esse, não vou? E aí a gente descobre que a minha solução, você lembra que o y de 1 tem que ser 0. Se o y de 1 tem que ser 0, então ele está aqui nesse pedaço de menos 1 até 2, concorda? Então, por isso que o meu intervalo máximo de solução é de menos 1 até 2. Ficou claro? Da letra A? Sim. Tem alguma teoria que justifica isso? O fato da solução inicial estar contido no intervalo. Então, para ser o intervalo máximo de solução, o que é o intervalo máximo? São a quantidade máxima de valores que você consegue colocar no domínio da função e da sua derivada, de forma que a equação seja a solução da EDO. A sua função seja a solução da EDO. Nesse caso aqui, a gente encontrou duas proibições, ou seja, valores de x que não poderia estar no domínio da derivada. Eu preciso retirar eles. Quando eu retiro eles, eu pego a reta numérica e particiono ela em 3 pedaços. Qual pedaço eu devo escolher? É o pedaço onde está a condição inicial da EDO, do PVI. Então, por isso que a gente pega esse pedaço de menos 1 até 2, para ser o intervalo máximo. Logicamente, de menos infinito até menos 1 e de 2 até mais infinito, tecnicamente tem bem, logicamente, não vou falar besteira aqui, porque você pode pensar que tem mais números, mas na verdade não dá para a gente falar de mais e menos aqui, né? Porque são infinitos. Mas tecnicamente, para visualmente falando, para você ver, talvez de menos infinito até o menos 1 e de 2 até mais infinito seria maior, né? Mas só que a gente sabe que não é, né? E a questão de cardinalidade, que é outro ponto aqui que eu não vou entrar, não, porque senão é discussão para várias aulas, né? Mas a gente vai pegar de menos 1 até 2, por quê? Porque a condição inicial vai estar lá. Bom, deixa eu dar uma limpada na tela aqui. Satisfazer o exercício, né? Como é que é? Esse valor de menos 1 a 2 é o que vai satisfazer o exercício. Exatamente. É o meu intervalo máximo de solução, é do menos 1 até o 2. Bom, então na letra B ele pede para poder determinar onde é que tem um máximo, não é isso? Bom, lá na teoria de cálculo 1, a gente sabe que uma função ela possui máximo se a derivada tem que ser um ponto crítico, né? Eu estou usando x aqui, não é t. É onde a derivada primeira anula, né? Onde é que tem um ponto crítico? É onde a derivada não está definida ou a derivada é zero. Nesse caso aqui, a derivada não está definida nem no menos 1 e nem no 2. Então, esse aqui vai ter assíntotas verticais no menos 1 e no 2. E aí eu vou procurar os valores de x que esteja no intervalo entre menos 1 e 2, de forma que a derivada primeira seja zero. Bom, vocês lembram que a derivada, quem que era a derivada? Era 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 3. Isso aqui só é zero se o 2x menos 1 for zero, concorda? A derivada só vai anular se o numerador dela anular. Visto que isso aqui vai ser negativo sempre. Concorda que isso aqui vai ser negativo sempre? Por que isso aqui vai ser negativo? Lembra que eu peguei o y entre menos 1 e 1? O y de x entre menos 1 e 1? Então, 3 vezes uma coisa entre menos 1 e 1 ao quadrado, você concorda que essa parte aqui ela vai perder por menos 3? Porque o número entre menos 1 e 1, quando você leva ao quadrado, ele fica menor, não fica? Multiplicado por 3, e aí vai perder por para esse 3 aqui que é negativo. Então, significa que o denominador vai ficar negativo sempre. E aí, isso aqui vai zerar quando? Quando o x for meio. Concorda? Quando o x for meio, então significa que o x igual a meio, ele vai ser um
potencial candidato a ponto de máximo. Aí a gente tem que usar a derivada segunda ou o teste da derivada primeira. Aqui eu usei o teste da derivada primeira. O que é o teste da derivada primeira? É analisar o crescimento da função e o decrescimento. Então, eu analisei o x antes do meio e depois do meio. Por quê? Ó, para vocês verem. Vamos só reescrever aqui, ó. 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 3. Isso aqui é o y'. Se o x for menor do que meio, lembrando que isso aqui embaixo é negativo sempre, né? Se o x for menor do que meio, vocês concordam que isso aqui vai ficar negativo? Se o x for menor do que meio? Então isso aqui fica negativo. Negativo dividido por negativo dá o quê? Positivo, não dá? Se a derivada é positiva, significa o quê? A função faz o quê? Cresce, né? Beleza. Então, a função é crescente. Agora, se o x for maior do que meio, se o x for maior que meio, aí o que acontece com isso aqui? Vai ficar positivo, não vai? Se o x for maior que meio. Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Se a derivada é negativa depois do meio, significa que a função está o quê? Está decrescendo agora, não está? Beleza. Então, esse aqui é o teste que a gente chama de derivada primeira. Tem até um desenho aqui na próxima página. Aqui, ó. O x antes do meio, a função cresce, tá vendo? O x depois do meio, a função decresce. Tá vendo a setinha? Cresce, depois decresce. Então, esse camarada aqui é um ponto de máximo, né? Que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1. Então, aqui está o esboço da letra C, que ele pediu, tá vendo? Aqui tá as duas assíntotas, no x igual a 2, no x igual a menos 1. Esse aqui é o gráfico, a função vai crescer. Lembra que a imagem do menos 1 é exatamente... A imagem do menos 1 é exatamente menos 1. Lembra? O x igual a menos 1 tem imagem... Ah, vocês lembram que x igual a 1 tá aqui em cima, né? A outra assíntota horizontal tá meio fora de proporção aqui. Mas vocês lembram que não tinha nenhuma raiz, né? Não interceptava. Lembra que não tinha solução, não tinha raiz real? Então, por causa disso aqui, ó. O x igual a meio, tá vendo? É exatamente, eu não sei se a imagem é alguma coisa próxima de 0,1. Não estou afirmando para vocês que a imagem do 0,5, você teria que resolver essa equação aqui, ó. Isso aqui é o cubo, menos 3 vezes o y de 0,5. Como é que era? Era mais x ao quadrado ou menos x ao quadrado? Menos x ao quadrado mais x. Então, menos x ao quadrado mais x, que é o 0,5, igual a zero. Tem que resolver isso aqui para saber qual que é o valor desse camarada aqui. Mas é alguma coisa próxima de 0,1, beleza? Então, esse camarada aqui é um máximo local. Depois isso aqui começa a decrescer, tá vendo? X maior que meio, ela decresce. E a imagem do 2 volta a ser exatamente menos 1 de novo. Então, esse aqui é o esboço do gráfico do PVI. Observe que ela passou exatamente aqui, tá vendo? Lembra? A imagem do 1 é 0. E era só isso da aula de hoje. Dúvida da aula de hoje? Todas. Todas? Passamos 5 minutinhos, né? Mas deu um pouquinho de fome, né? Mas deu para aguentar, né? Aí a lista de exercícios já está lá para vocês começarem a fazer. Tem bastante exercícios resolvidos dela também lá no canal, né? Se vocês não tiverem conseguindo resolver, quiser dar uma conferida lá. Exercícios que não estão feitos lá, se vocês quiserem, tiverem dificuldade, pode pedir, que eu vou estar fazendo na medida do possível, vou estar fazendo e enviando lá para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu posso mandar um agora? Pode. Então, é x, y'. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui da frente. Deixa eu colocar uma nova página aqui. Colocar amarelo. Como é que é? X, y' menos 2y igual
x à terceira, seno de x. Assim? Isso. Então, aqui a ideia aqui, como a gente viu um EDO padrão, ela tinha essa cara aqui. Eu vou usar x aqui, eu usei t, mas aqui como está usando a variável x, vou usar x. Opa, aí ia colocando um t aqui já. Essa aqui é a cara da EDO de primeira ordem completa que a gente viu. Então, tá vendo que aqui tem um 1, né? Como aqui tem um x, o que você pode fazer? Você pode dividir por x aqui todo mundo, antes de começar. Então, aqui vai ficar y', uma versão, né, desse caso. Logicamente, isso aqui eu pego no caso x diferente de 0. E a primeira restrição que você tem que colocar no seu problema, né, é y' menos 2 sobre x, y igual a x ao quadrado seno de x, né? Esse aqui dá para cancelar uma vez. Esse camarada aqui é o seu p de x e esse camarada aqui é o seu q de x. Pronto, eu fiquei com a mesma cara dessa fórmula padrão. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai calcular o fator integrante. Tá vendo que aqui tem um menos? Então, você pode colocar menos 2 aqui do lado de fora, 1 sobre x dx. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos 2 ln de x, né? Que é a primitiva. Isso aqui, esse menos 2 pode vir para cá, né? Então, vai ficar e elevado a ln de x elevado a menos 2, que dá x elevado a menos 2, né? Uma é a inversa da outra. Então, esse é o fator integrante. Como é que seria a sua solução? Quem quer ser o y de x? 1 dividido por μ de x, então 1 dividido por menos x, deve ficar x ao quadrado positivo, né? Mas vamos fazer assim, para você entender a aplicação da fórmula. Integral de quem? Do μ de x vezes quem? Vezes o q de x, menos 2 aqui, né? É o que vai ajudar, né? Porque vai cancelar. Seno de x dx mais k. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, né? Porque esse aqui dá para ficar positivo, né? Invertendo aqui. Esse camarada com esse aqui, ó, conserva a base, somos expoente, vai dar x elevado a zero, que dá 1. Aqui ficou seno de x, dx mais k. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado, que multiplica menos o cosseno de x, né? Que é a primitiva, mais k. Então, multiplicando aqui, vai ficar menos x ao quadrado cosseno de x, mais k, que multiplica x ao quadrado. Então, a sua solução aqui, nesse caso, vai ser essa. Ela tem algum PVI para poder exibir o valor de k? Não, era só para resolver isso. Beleza. Você pode verificar isso aqui, ó, quer ver no GeoGebra? Como é que seriam essas curvas? O pessoal tá saindo, deve tá com fome já. Fome. Só mostrar aqui como é que seriam as curvas e soluções desse caso. Cadê? Seria menos x ao quadrado. Aqui ele vai criar um controle deslizante para esse k, né? E aí a gente vai ver algumas coisas. Menos x ao quadrado cosseno de x, mais kx ao quadrado. Cadê? Menos x. Então vamos lá. Y de x igual a menos x. Vou utilizar isso aqui. X ao quadrado, menos x ao quadrado vezes cosseno x mais k que multiplica x ao quadrado, é isso, né? K que multiplica x ao quadrado. Ele não vai entender quem que é esse k, mas ele vai criar um controle deslizante, ó, que aí ele vai mudar a solução, tá vendo? A sua solução, deixa eu tentar dar um, não, acho que assim fica melhor para, não, melhor deixar, tem mais, Tatiele? Mostrar mais valores do domínio? O que está acontecendo com sua solução? Conforme muda o valor de k, vai mudando. Exatamente. De acordo com o valor. Esse aqui é a solução. Na verdade, dá para a gente habilitar o rastro aqui, só para vocês verem. Beleza, Yasmin, até mais. Olha lá, ó. Lembra que eu falei para vocês que preenche o
o plano todo, até onde tem solução. Logicamente, aqui tá limitado, porque aqui o caça está indo de -5 até 5. Uhum. Mas se você colocar outros valores de caça, vai preencher esse outro espaço que está ficando em branco aqui, ó. Se você colocar de menos... por exemplo, você pegar aqui... Cadê? Praticamente menos infinito a mais infinito, fecha o plano todo. Isso. Cadê? Controle deslizante aqui, ó. Vou colocar de -50 até 50. Acho que vai ser suficiente para poder... Vamos colocar mais velocidade aqui nesse negócio? 3, 4. Acho que vai até 5 vezes. Aí, tá vendo? Já tá fechando. Pegou aquela parte. Peraí, tá meio doido aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ixi, calma, 15, 20. Ah, Maria. Como é que faz? Vamos diminuir aqui, porque senão... Mas ele vai preencher o plano todo. Demora um pouco, né? Aham. Ele vai preenchendo. Mas ele tá fazendo aí, né? Interessante. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. É tudo. Beleza, Obrigado. então. Até mais. Fique com Deus. Até semana que vem. Pessoal que ficou... Yuri, até mais. Amanda. Dernivaldo. Aloísio.